Indo ao coração de Jesus, pela intercessão de Maria, amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui para o nosso quarto dia do Seminário de Vida do Espírito Santo, do nosso devocional. Nós estamos já na segunda semana e o tema dessa semana é o amor de Deus. Nesse devocional de hoje, para mim muito especial, porque hoje eu vou usar a parábola, a passagem bíblica que mudou a minha vida, que me fez ter um encontro pessoal e verdadeiro com Jesus, que é a parábola do filho pródigo. Eu nem vou ler ela inteira, porque você já conhece, né, o resumo do filho que foi embora, gastou os bens, pediu a herança para o pai, perdeu tudo. Quando ele se viu na lama, ele quis voltar para a casa do pai. Ele volta para a casa do pai, quando o pai avista, o pai sai correndo, acolhe o filho, aquele miserável que errou com tantas coisas, e aí o irmão mais velho não quis acolher, e o pai tenta fazer o irmão mais velho entender o amor que estava ali envolvido. Enfim, toda a história do filho pródigo você já conhece, tá? Mas o que eu quero te levar nesse devocional de hoje é muito mais profundo. O primeiro ponto do evangelho de hoje, da parábola de hoje, que nós precisamos ter fecundado no nosso coração, é que nós precisamos amar o Pai por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele tem ou por aquilo que Ele pode fazer. Pois o filho pródigo, depois de gastar todos os bens com prostitutas, com festa, com os amigos, quando ele perdeu tudo, ele fala: quantos empregados há na casa de meu pai comendo pão com fartura e eu aqui, morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai. Vejam bem, a frase que faz o filho pródigo voltar para a casa do pai, o que motivou o filho voltar para a casa do pai, não foi o amor que ele tinha pelo pai. A frase que ele diz é explícita. Ele diz: quantos empregados há na casa de meu pai comendo pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Ele não volta por causa do pai. Ele volta por causa do pão. E, infelizmente, muitos na igreja não vão na igreja por causa do pai. Vão por causa do pão. Vão por causa daquilo que o pai pode fazer. O milagre, o prodígio, a resposta, o sinal. Oh, meu Deus, tô aqui doente. Eu vim porque o Senhor pode curar. Aí o Senhor cura, vai embora. Quantas pessoas já me procuraram nessa igreja? Eu preciso de uma ajuda, Sidney. Eu estou muito distante de Deus. Eu estava namorando uma moça ou um rapaz, e aí eu percebi que aquele namoro estava me fazendo mal, eu perdi aquela pessoa, eu me vi no fundo da lama, no fundo do poço, e aí eu quis voltar, reconhecer como eu preciso de Deus. Aí a pessoa fica ali conversando horas comigo, e aí eu dou um conselho: que bom, irmão, que você reconheceu, volta para Jesus. Aí a pessoa: não, agora eu quero caminhar com o Senhor. Voltou com a namorada, com o namorado, tchau Deus, porque eu não vim aqui por causa de você, meu Deus. Eu não vim porque eu te amo, eu não vim porque eu quero relacionamento, eu vim porque eu queria que resolvesse essa situação. Eu cheguei à conclusão que muitos não querem a Deus, querem só o milagre. Eu não vim te pedir Deus não, Sidney. Você está me falando de Deus, eu vim pedir para que resolva o meu problema. Eu não volto por causa do pai, eu volto por causa do pão. Mas mesmo assim, mesmo Deus conhecendo o nosso coração, que muitas vezes está interessado naquilo que é dele, não nele, Ele nos acolhe. Ele sai correndo ao nosso encontro, mesmo conhecendo a sujeira que habita em nós. O pai sai correndo para receber o filho. Isso é um escândalo. Sabe por quê? Porque Deus mostra com essa lição, mostra com essa atitude do pai ir ao encontro do filho, que o pai não guarda rancor. O pai não tem orgulho. O pai podia fazer como muitos de nós, porque o pai não foi embora, o pai ficou. Então, quando ele viu o filho voltando, alguém pode ter falado assim: olha lá o seu filho voltando, todo destruído. Vai lá atrás dele. Não, vou não. O pai podia fazer isso. Vou não. Deixa ele vir aqui. Aqui, foi ele que errou. Ele que vem aqui. Quantos de nós
agimos desse jeito. Ah, não, ele que errou, ele que venha. Imagina que eu vou me rebaixar. O Pai da misericórdia, Deus está nos ensinando que Ele mesmo sem ter feito erro algum, mesmo Ele sendo santo, perfeito, Ele vai ao encontro do filho. Ele vai acolher o filho. Ele não errou, mas ele se submete. Ele não guarda rancor. Não é orgulhoso como muitos de nós somos. E por que o pai tem essa atitude? Porque não é sobre o filho, é sobre ele. O pai tinha total consciência do amor que ele tinha. Ele tinha total consciência que o amor que habitava dentro dele era enorme, era sem fim. Por isso ele correu ao encontro, sabe? Que se dane o que vão pensar, que se dane o que vão falar, que se dane que eu tenho a razão. Porque eu não fui embora, quem foi ele. Mas eu o amo. Eu o quero perto de mim. E eu vou correr a ele, vou perdoar, para que ele tenha ciência do tamanho do meu amor, da gravidade do meu amor. Porque o pai sabia que existia amor dentro dele. E quando nós conhecemos o que nós temos por dentro, transcende. Se você é muito rancoroso, se você tem atitudes de rancor, de ódio, de ressentimento, é porque seu coração está cheio disso, meu irmão, minha irmã. O pai transborda de amor, porque tem amor dentro do pai. O que transborda de dentro de você hoje? Continua na história de hoje. O pai manda fazer um anel. Não, manda pegar o anel. Manda pegar o anel. Pega o anel, coloca o anel no dedo dele, sandália nos pés. O pai manda trazer um anel. Mas a Bíblia diz que o filho tinha levado tudo embora. Que não tinha restado nada. Da onde saiu esse anel? O pai guardou o anel, sabe por quê? Porque o pai sabia que o filho ia voltar. O pai sabia que o filho ia voltar para casa. E sabe o que Deus quer nos ensinar hoje, meu irmão, minha irmã? Tem algumas situações na sua vida que você acha que é o fim, que você acha que tudo desmoronou, você acha que não vai dar certo, aí o desespero enche, invade teu coração. E o pai vem e fala: calma, calma, eu estou aqui. Toma o anel que eu preparei, eu sabia que você ia voltar. Eu sabia que essa situação ia se levantar na sua vida. Eu sabia que essa dificuldade ia se levantar na sua vida. Deus está te dizendo isso hoje, Ele sabia. Mas mesmo assim, Ele preparou o anel. Por quê? Porque Ele estaria contigo no final. Ele sempre esteve com você, na verdade. E a garantia disso é que Ele te diz: calma, põe um anel no dedo que eu guardei para você. Eu sabia que você ia passar por isso. Eu permiti até muitas vezes que você passasse. Mas a garantia de que você não estava só, aqui ó, o anel. Coloca o anel no dedo. É a prova da minha aliança com você. Nunca te deixei só. Por mais que você tenha saído da presença do Pai, por mais que você esteja distante, o Pai pega o anel, pega a aliança e diz: olha, volta, eu quero reconciliação contigo, eu te aceito de volta, eu te quero perto de mim, porque eu te amo. O Pai hoje está chamando você de volta para casa. Você não é novidade para Deus. E muitas vezes você fala assim: mas como que eu posso voltar? Olha o que eu fiz, olha a minha vida. Muitos de nós achamos que você não sabe o que eu fiz, Sidney. Como que Deus pode me acolher de volta? Meu irmão, minha irmã, você não é novidade para Deus. Ele já sabia. E mesmo assim Ele te amou. Mesmo assim Ele derramou o sangue na cruz por você. O amor que Deus tem por você é incondicional, não depende das suas boas ações. O amor que Ele tem por você não é por causa de você, é por causa dEle. Não há nada de bom que você faça que Deus te ame demais.
Não há nada de ruim que você faça que Deus te ame menos. O amor que Deus tem por você é incondicional, ou seja, é inegociável. E continuando a leitura de hoje, a história de hoje, aí vem o filho mais velho. Vem ele questionar o amor do pai. Eu costumo dizer que esse irmão mais velho é o povo da igreja. Como assim? Porque o filho pródigo, ele se perdeu onde? Fora. Fora de casa. Fora da igreja. E ele tinha consciência que ele estava perdido. Agora, e o mais velho? Que nunca saiu de casa, nunca saiu da igreja, participou de tudo. Tudo que tem na igreja ele faz, todos os retiros ele está, mas muitas vezes esse cara está dentro da igreja, mas é mentiroso, orgulhoso, está numa vida errada, numa vida dupla, no adultério, está na pornografia e está dentro de casa, dentro da igreja. Ele está perdido e não tem consciência. Porque esse filho mais velho, ele nunca conheceu o pai de verdade. Ele também estava interessado naquilo que era do pai. Porque na primeira oportunidade que ele teve, ele falou com o pai: eu sempre te servi e o Senhor nunca me deu um cabrito. Ele não perdeu a oportunidade de jogar o cabrito na cara do pai. Ou seja, ele também tinha um alvo. Não era o coração do pai. Não era o pai. Era o que o pai tinha. Esse aí é até pior que o primeiro. Porque esse aí estava perdido dentro de casa, dentro da igreja, e não tinha consciência. Esse filho mais velho não conhecia o amor do pai. Porque o amor do pai não é guiado por merecimento. Vou repetir. O amor que Deus tem por nós não é guiado por merecimento. Não é guiado por aquilo que eu faço. O amor do pai é guiado por arrependimento. Tem muita gente dentro da igreja que tem dificuldade de perdoar. Porque diz assim: mas como que eu posso perdoar? Como que eu posso esquecer o que o outro me fez? O que eu não consigo esquecer o que ele me fez? Como que eu vou perdoar? Meu irmão, o nome disso não é perdão não. O nome disso é amnésia. Você nunca vai esquecer o que o outro fez. Mas quando Deus invade o nosso coração, aquela dor, quando você lembra daquela situação, não vai doer mais. Eu tenho aqui uma cicatriz, aqui, nesse braço. Quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu estava jogando bola com meu irmão. E aí ele quis parar de jogar bola. E eu falei: não, você não vai parar não. Ele falou: vou. Eu falei: você não vai? Ele voou. Ele saiu correndo, eu saí correndo atrás dele. Ele fechou a porta. E a porta da minha casa era uma porta de vidro. E aí eu fui e fiquei empurrando: você vai jogar, você vai jogar. O vidro estourou. Aí rasgou meu braço. Eu tomei, acho que se não me engano, 8 pontos aqui. Eu já tenho 43 anos de idade. Tá aqui a cicatriz, ó. Se eu apertar, não dói mais. Eu olho, eu lembro de tudo isso que eu contei para você, mas não dói mais. Isso é perdão. Isto é perdão. Eu olho, eu lembro da situação, mas não produz mais dor dentro de mim. Por quê? Porque Jesus curou. É isso que Ele quer fazer com você hoje, meu irmão, minha irmã. Que você seja uma cópia dele. Que essa aliança que Ele tem contigo te faça ser semelhante a Ele. Liberar o perdão para as pessoas. Mirar o amor pelo Pai, não pelas coisas dele. Veja o que diz São João. No capítulo 4, do versículo 15 ao 21. Se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não se vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus,
ame também o seu irmão. Olha o que a palavra está dizendo. Como que eu posso dizer que amo o Pai? Como eu posso dizer que sou de Cristo se não amo meu irmão? Se não perdoo o meu próximo? Quem não ama não conhece a Deus, não está em Deus, porque Deus é amor. E por que, Sidney, eu tenho que amar a Deus? Eu tenho que amar o meu próximo? Porque Deus me amou primeiro. Ele mostrou que eu não merecia. Ele me provou que eu não merecia. E mesmo assim Ele me amou primeiro. Ele não esperou eu amar. Ele não esperou fazer boas coisas para Ele me amar. Não, Ele saiu na frente, me amou primeiro, antes de tudo. Mesmo eu não merecendo. E é isso que Ele te pede hoje. Esse filho mais velho se perdeu dentro de casa. Por quê? Porque não copiou o pai. Ele não foi como o pai. O filho mais velho era um mentiroso, como diz a palavra. Pois ele dizia estar na casa do pai, mas as ações dele não eram compatíveis. Ele era um impostor dentro da casa do pai. Se você não perdoa o seu próximo, se você guarda rancor, se você guarda ressentimento, você é um impostor dentro da casa do Pai. Porque a palavra diz que você não está em Deus, porque aqueles que estão em Deus amam e perdoam, assim como nosso Senhor assim fez. E eu peguei aqui no dicionário o significado do impostor, da palavra impostor. Veja só, o significado é falso, hipócrita, mentiroso, fingido, convencido, arrogante e vaidoso. Meu irmão, minha irmã, não seja um impostor aqui dentro da igreja. Não seja um impostor na sua casa. Você tem que ser reflexo de Jesus, uma cópia de Jesus. Seja semelhante ao Pai. Cuidado para você não estar perdido dentro da igreja, para que você não esteja perdido dentro da casa do Pai, dentro dos retiros, dentro dos grupos de oração. Não seja um impostor. Se você não perdoa, você não ama como o Pai, você não está no Pai, é a palavra que São João acabou de nos dizer. Você não fará parte da herança prometida às pessoas que são semelhantes ao Pai. Apresse então a perdoar, apresse a parar com esse ressentimento, apresse a liberar o perdão para as pessoas que te ofenderam, porque senão você não participará do reino. E qual a lição de hoje? O que você precisa buscar no dia de hoje? Primeiro, seja misericordioso uns com os outros. Seja misericordioso com quem está ao seu redor, assim como o Pai é misericordioso. E o segundo, busque relacionamento com o Senhor. Busque relacionamento com Ele não pelo pão, não por aquilo que Ele pode fazer por você, mas sim por aquilo que Ele é. Busque relacionamento com Deus, intimidade. Busque ser amigo de Jesus. Tem muito mais para você conhecer. Tem muito mais para você beber dessa fonte, meu irmão, minha irmã. Busque o Senhor hoje por aquilo que Ele é. Amém? Um só coração e uma só alma. Que Deus te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.